Tudo bom, Juliano? Grande Caio, tudo bem, meu amigo? Quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, né? Pois é, depois de várias esbarradas, Goiânia, Brasília, São Paulo, finalmente a gente se encontra aqui pelo Instagram para discutir um tema que a gente gosta muito, né? Que é exatamente, que é o mercado imobiliário, construção civil, que é a nossa base, né? É a nossa base, é a nossa Eu tenho, formação. exatamente, eu tenho acompanhado muito suas lives, tem sacadas muito legais para quem, tanto para quem é do mercado da construção, quanto quem não é do mercado da construção, mas se interessa, por exemplo, em investir na área. E gosto muito, Ah, acompanho muito, e, legal. cara, eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Mas acho que a primeira delas, que, putz, é a questão de velocidade de vendas, que na verdade foi uma coisa que você mesmo propôs, né? Como que, cara, como que você coloca isso? Eu tenho a minha visão de construção, mas eu queria ouvir a sua primeiro, de incorporação sobre velocidade de vendas e construção. Tá bom, vamos lá, Caio. Só me apresentar um pouco para sua audiência, Por né? favor. E depois eu vou pedir para você falar um pouquinho, porque assim, a gente já se encontrou em vários momentos, como você falou, aqui em Goiânia, Brasília, São Paulo. Eu sei que você está desenvolvendo um trabalho de produção de conteúdo muito legal no Obra Sob Medida. E até eu tenho bastante curiosidade para saber um pouco mais do seu projeto e o valor que você tem entregado para os, né, pros profissionais da área, para os construtores, para os incorporadores. Mas para gente contextualizar um pouquinho, então, né, minha formação é em engenharia civil pela Universidade Federal de Goiás. Estou, inclusive, hoje aqui em Goiânia, né? Tenho ficado muito aqui em Goiânia e Uberlândia nesse período de pandemia, evitando viajar um pouco, né? Sair um pouco dessa rota de São Paulo, Sudeste, que a situação está um pouco mais grave. Mas eu tenho encontrado aqui uma grande oportunidade, cara, de vivenciar esse mercado nesse novo momento, né? Do digital. Eu acabei precisando reinventar meus negócios nessa área. E para mim, eu fiz um post há um tempo atrás, né, de uma porrada, assim, todo mundo imaginava, não, a gente tem que entrar no digital, né, mas sempre adiando e postergando essa necessidade, essa entrada de fato. E isso aconteceu e todo mundo foi obrigado a se adaptar, né, e no meu caso não foi diferente. Então, meus projetos, que são os carro-chefe, consultoria e gestão, coordenação de vendas, eu tive que adaptá-los. E veio aí uma oportunidade de gerar conhecimento, valor para os incorporadores, para as imobiliárias do mercado. Então, como eu estava falando, então, minha formação é em engenharia civil, trabalhei como engenheiro de obra no meu período de faculdade como estagiário. Na época eu montei uma construtora também, né? Tem meu lado empreendedor desde a época da faculdade aconteceu muito forte, então montei uma construtora, depois migrei para a área comercial, entrei no mundo corporativo como executivo e fiz minha carreira dentro de incorporadoras. E mesmo tendo a maior parte da minha carreira dentro de incorporadoras, eu sempre fui muito curioso para entender o ciclo do negócio como um todo. Então as pessoas brincam comigo, porra, Juliano, mas você é engenheiro civil e não toca obra? Eu falo, cara, na verdade é assim, eu não poderia ter feito outro curso que não fosse engenharia civil. Eu sou apaixonado pela área, pela formação, e para mim abriu muitas portas em todos os negócios que eu atuei, né? E eu estou falando tudo isso porque lá na frente, quando a gente falar sobre fluxo de caixa de obra e velocidade de vendas, a gente vai trazer esse conteúdo da engenharia civil, da parte técnica da engenharia, e essa conexão ela é muito grande. Foi daí que a gente discutiu e achou que esse tema seria interessante. Então, a ideia hoje aqui, cara, é entregar muito conteúdo, mas um conteúdo consistente, um conteúdo mais profundo para essa audiência que está nos acompanhando, para que entenda a correlação e o quão importante é velocidade de vendas no fluxo de caixa da obra e a importância que tem o fluxo de caixa de uma obra na velocidade de vendas.
E antes de responder a sua pergunta, eu estou muito curioso para saber o que é o Obra Sob Medida, o que, que o Caio tem feito, o que, que o Caio está fazendo. Gostaria que você apresentasse até para a minha audiência também, te conhecer um pouco mais. Puxa, obrigado. Então, eu sou Caio Moreira, minha formação também é engenharia civil. O projeto Obra Sob Medida, ele chegou numa fase meio difícil para a gente, final de 2015, eu e meu sócio estávamos desempregados, e daí a gente pensou, cara, não adianta ficar entregando currículo, a gente tem que começar a fazer trabalho para a gente. E foi daí que a gente pensou em mudar a metodologia, em estruturar uma metodologia de trabalho nosso interno, de elaboração de projetos e execução de obras. A gente precisava casar essas coisas porque a gente estava cansado de cada pessoa elaborar o projeto de uma forma, a gente orçar, planejar e executar de outra. Na verdade, a gente quis foi fazer esse casamento. A gente, da maneira como a gente projeta, a gente executa, a gente planeja, a gente orça, planeja e executa. Tudo usando a mesma mentalidade. A gente centralizou esse processo. Contudo, o Obra Sob Medida deu um passo à frente, mostrando, por exemplo, que uma pessoa comum, já que existe um volume alto de autoconstruções no mercado, né, para reforma ou para construção de casa nova, que essa pessoa poderia gerenciar uma obra junto com o responsável técnico, mas ela não ficaria, vamos dizer, desassistida ou perdida. Ela saberia mais ou menos o que cobrar do engenheiro, do arquiteto responsável, de modo a otimizar a sua obra. E daí que nasceu o projeto Obra Sob Medida, que a gente faz a conta meio que de trás para frente, de frente para trás, para otimizar custos e tornar esse tipo de gestão objetivando a redução de custo de obra, ou simplesmente atingir o objetivo mais rapidamente ou menos dolorosamente, porque obra, a gente sabe que obras, reformas, por mais que a gente planeje ou se dedique, alguma surpresinha no meio do caminho tem. É inevitável. Sempre acontece, sempre acontece. Inclusive, tem uma máxima do mercado que fala o seguinte, né? O orçamento de obra ele é feito da seguinte forma: você faz o orçamento e planeja gastar o dobro, a grosso modo, né? Assim, é lógico que é um exagero, mas é para mostrar o quanto a obra pode trazer surpresas se não tiver um planejamento, um orçamento muito bem feito, né, na ponta do lápis, o quanto isso pode impactar. E quantas pessoas ficam frustradas, né, Caio, quando começa uma obra e de repente não tem mais recurso para dar continuidade e aquilo que era um grande sonho se transforma num grande pesadelo, né? E eu acho que o trabalho de vocês é muito digno de permanecer e manter e potencializar o sonho desses clientes, dessas pessoas que vão passar por essa trajetória de um período de construção, que não seja algo desgastante, mas sim seja a realização de fato de um sonho, né? Acho que é o Exato. que você busca entregar. E eu estava discutindo isso agora, um pouco antes de você entrar, enquanto você não entrava, eu estava comentando sobre o tempo que as pessoas estão passando dentro de casa, de alguma forma vai favorecer a pequenas obras. Porque a pessoa está passando tanto tempo dentro de casa, ela já está começando a notar rachadura, infiltração, está incomodando ela já está pensando em cobrir o fundo, ou cobrir a frente, fazer uma varanda gourmet, em alguns casos até ir para um imóvel maior. E dependendo dos casos, ir para um imóvel menor, já acha que aquele imóvel está grande demais e que não precisa, que está na hora de ir para um imóvel menor e embolsar a diferença. Exato, exato. E acho que a grande demanda do mercado é justamente essa, né? Por exemplo, hoje as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, então entendeu que o home office hoje já é uma realidade, então percebeu que não tinha espaço para home office, percebeu que a casa não, o apartamento, a casa não estava preparado para aquele novo modelo, né? Aquele novo jeito de se viver, morar e conviver, família, trabalho ao mesmo tempo, né? Eu estava agora numa reunião agora de tarde, num incorporador aqui de Goiânia, e ele comentou justamente isso, a empresa dele grande, né, até a Planalto investe, do José Roberto,
e ele tem uma área de 355 metros quadrados de escritório. E agora com o home office eu falei, cara, e aí, como é que é? Pelo tamanho da empresa, ele tem mais ou menos 40 a 50 funcionários na empresa. Ele falou assim, cara, agora com home office ficou muito espaço vazio, mas a gente também entendeu que nem todo mundo consegue trabalhar o tempo inteiro em home office. Então, entra aí uma possibilidade de aí é um novo produto no mercado que já existe, mas hoje está se dando maior importância quando você tem um espaço de coworking no seu empreendimento, por exemplo. Eu assisti uma live que estava o Paulo Toledo da CIA também falando de um empreendimento que eles lançaram em Juiz de Fora há um tempo atrás, onde um empreendimento horizontal também foi destinado um espaço para coworking. Enfim, eu acho que a gente está o tempo inteiro se reinventando, né? E a engenharia, a arquitetura ela é grande responsável por isso, né? Para apresentar para o mercado tendências, entender o comportamento do consumidor e a partir daí desenvolver conceitos e tendências que vão permanecer durante um período. Mas vamos lá, a pergunta que você me fez sobre velocidade de vendas e essa correlação com obra. Para falar de velocidade de vendas e correlação com obra ou com fluxo de caixa de uma obra, é importante entender que, como você tem orçamento, planejamento e execução, né? Eu falo muito de algo parecido, mas olhando pelo espectro comercial, que é análise, planejamento e execução, né? E quando você vai para um planejamento de vendas, seja de um lançamento ou de um produto de estoque remanescente, quando eu dou essa consultoria, eu tenho que fazer uma projeção de vendas, né? E essa projeção de vendas, ela precisa ser feita com base em um histórico de resultados. Se é um empreendimento ou um grupo de empreendimentos que já foi lançado há um tempo e está acontecendo as vendas desse empreendimento, eu tenho que analisar o histórico, entender se o mecanismo comercial, se o comercial, a metodologia comercial da empresa, o modelo comercial de atuação estava funcionando, apresentando aquele resultado de vendas, e se não estava funcionando, o que a gente precisa ajustar neste modelo comercial para planejar as vendas futuras. Mas muito me impressiona, Caio, vários incorporadores, principalmente incorporadores de pequeno ou médio porte, que não têm esse planejamento bem elaborado, não fazem um planejamento, empreendimento por empreendimento. Normalmente, em alguns casos, né, eu já prestei consultoria para empresas que ou não tinham nenhum tipo de planejamento, assim, quanto que você vai vender no ano de 2020? Ela não tinha, ela não sabia, né? E é aquela frase, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Tanto faz. Então, assim, primeiro você precisa de ter um norte, uma direção, né? Eu quero alcançar este resultado de vendas ao longo desse período fiscal, que seja ao longo da vida útil desse empreendimento. E a partir daí, eu comecei a identificar que não existia esse planejamento, ou o planejamento era feito de uma forma muito arcaica ou muito caseira. Era um planejamento assim, eu pretendo vender tantos milhões por mês, ou X número de unidades por mês, e eu tenho lá um portfólio de 15 ou 20 empreendimentos, 10, 15, 20 empreendimentos, e eu estou analisando, fazendo uma projeção de vendas de um montante. Tudo bem, é um norte, é melhor do que nada. Mas como que eu vou planejar e entender se o meu empreendimento, um por um, está performando ou não, se eu não estabeleci uma projeção de vendas para ele? Então, o primeiro passo é analisar produto a produto. Então, independente da incorporadora ter 2, 3 empreendimentos, ou 15, 20, 30, ou quantos for, ela precisa analisar produto a produto. No final, a somatória da projeção de cada um dos empreendimentos vai te dar uma meta global que você também precisa buscar. Mas eu só consigo analisar a performance do empreendimento se eu analisar o empreendimento. Então, é preciso que seja feita uma análise detalhada da situação daquele empreendimento até o momento.
Isso eu estou falando principalmente quando a gente faz gestão de estoque. Quando a gente fala de lançamentos, é uma outra análise, é uma meta pro lançamento, que você também utiliza referências de mercado. Por isso é importante fazer pesquisa de mercado. Aí eu vou lançar um empreendimento, vamos contextualizar, tá? É muito assunto, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Se eu vou lançar um empreendimento no setor Bueno, em Goiânia, e ele tem uma área privativa de 126 metros quadrados de área privativa, 3 vagas de garagem, são 3 suítes plenas, né? Eu faço uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa, ela me apresenta todos os empreendimentos que foram lançados, por exemplo, nos últimos 2 anos. E qual foi a velocidade de vendas desses empreendimentos? Isso é uma informação importante no meu pilar de análise de um lançamento para entender como que eu vou fazer a minha projeção de vendas durante o período do lançamento, depois o período de construção e se vai sobrar unidades remanescentes no pós-entrega, né, no pós-obra. No lançamento é assim que eu faço a análise. Quando eu vou analisar um empreendimento que já é um empreendimento em estoque da incorporadora, é um produto remanescente, eu vou olhar o histórico de vendas daquele empreendimento, entender o modelo comercial que eu utilizo para performar vendas daquele empreendimento, se está alinhado, se todos os critérios estão sendo atendidos, os critérios que a gente tem na nossa consultoria, e se eles estão sendo atendidos, eu vou fazer um benchmarking com o mercado também, o quanto o mercado está vendendo. Qual que é a demanda, qual que é a oferta que existe no mercado daquele tipo de empreendimento, e assim eu consigo traçar uma projeção de vendas, e essa projeção de vendas, ela precisa ser até a venda da última unidade. Então, por exemplo, eu já peguei casos de empreendimentos, por exemplo, em Santa Catarina, existe uma cidade chamada Palhoça. Palhoça fica na região metropolitana de Florianópolis. É uma cidade onde houve um boom do mercado, lá no período que a gente teve um grande volume de vendas, então grandes lançamentos, e foram feitos lançamentos muito parecidos. Então, hoje, e naquele período, foi feito, então, teve um período de construção aí de 3, 4 anos, e depois houve a entrega desses empreendimentos. O que aconteceu? Aconteceu uma super oferta no mercado. Então, é uma cidade onde você tem muita oferta de produtos muito parecidos. Então, há uma competitividade de preço muito grande. E é preciso você analisar a situação, o contexto do mercado, daquele mercado em específico, e você não pode fazer uma projeção de vendas de Palhoça na mesma velocidade de, por exemplo, São José, que também é região metropolitana, mas tem uma oferta muito menor, ou seja, tem uma demanda maior e uma velocidade de vendas, né, consequentemente maior. Nesse sentido, eu tenho que fazer uma análise do mercado de Palhoça. E mais especificamente, eu tenho que fazer uma análise do empreendimento. Para entender. Aí a gente tem as ferramentas nossas, né? Tem a análise de SWOT, que é uma ferramenta bem conhecida em gestão empresarial. Tem a MCP, que é a matriz comparativa de produto, onde eu comparo o meu empreendimento com outros empreendimentos do mercado. Tem a MCV, que é a matriz comparativa de valores, onde eu comparo como eu estou posicionado frente ao mercado, em termos de valor final, ticket médio, valor unitário de venda, que é o valor por metro quadrado de área privativa, né? Tabela de vendas, quanto que é a minha entrada comparado com a dos meus concorrentes, qual que é o valor da minha parcela, meu período de captação, que a gente vai detalhar daqui a pouco, é o período que é durante a fase de obra, como que está, né? Se é 20, 25, 30, 35%, ou qualquer que seja o percentual. Ou seja, eu faço toda uma análise, a partir dessa análise eu monto uma projeção. E por que é importante eu ter uma projeção de vendas muito bem feita, muito bem planejada? Porque isso impacta diretamente nos meus custos. Meus custos, não só os custos comerciais, os custos de marketing, né? O quanto eu preciso investir para vender aquela quantidade de unidades, e também no meu cronograma físico-financeiro da obra. E aí entra essa questão da correlação, velocidade de vendas e
cronograma físico-financeiro da obra. Quando você vai lançar um empreendimento, Caio, lá na concepção, vamos supor que eu estou comprando o terreno, eu faço duas análises, né? Na compra do terreno eu faço uma análise de viabilidade econômica financeira, e quando eu vou lançar eu faço uma outra análise de viabilidade econômica financeira. Por quê? Porque do período de compra do terreno até o período de lançamento, dependendo da cidade, você tem aí um gap de aproximadamente 2 anos. Então, nesses 2 anos, muita coisa pode ter mudado. O mercado pode ter mudado, a oferta pode ter mudado, pode ter tido outros lançamentos nesse período que vão ter mais ofertas no mercado. A demanda também pode ter diminuído. A situação macroeconômica, como a gente está vendo hoje, né, muda praticamente, é uma mudança diária pela questão da pandemia. O cenário macroeconômico muda. Só uma observação, uma pequena pausa. Eu também tenho essa dificuldade quando a gente compra um terreno, monta um projeto. O que você acha? O que está emperrando mais? Elaboração de projetos, porque demanda muito tempo mesmo, ou são os documentos cartoriais, alvarás, né, certidões públicas? O que você acha que demanda mais? Eu te falo com muita segurança. Unanimidade. É tudo aquilo que não está no seu controle. É período de aprovação, é burocracia. Por quê? Porque você tem dois fatores, né? Um você controla, que é o seu período de desenvolvimento do projeto, que está na sua mão, é a sua equipe de projeto, né? Então é o arquitetônico, depois os projetos complementares, a integração desses projetos. Isso está no seu controle. Você tem uma equipe maior, mais especializada, você acelera. Você tem uma equipe menor, isso vai levar um pouco mais de tempo. Agora, o poder público, este é incontrolável. Incontrolável. Se você vai pelas vias, vamos dizer assim, corretas, né? Se você atua no mercado de forma ética, corretamente, então, no nosso caso, sempre é assim. Eu não participo de nenhum projeto que tenha alguma possibilidade de ilicitude. É um fator externo que eu não controlo. Eu posso, claro, botar pressão, fazer um projeto muito bem elaborado, com os melhores projetistas e tal, mas está lá. Se der uma dor de barriga no analista da prefeitura, o que eu vou fazer? Né? Ou se ele não tiver de bom humor, o que eu vou fazer? Eu tenho que, né? Então, assim, já aconteceu conosco. Já aconteceu conosco mais ou menos o que você falou. Que a gente precisava do ABITS, né, o termo de conclusão de obras, para obter o repasse, fazer aquela transferência para o banco e obter o repasse, só que a analista da prefeitura entrou de férias e não tinha ninguém para assinar por ela. Então a gente ficou um mês aí esperando ela voltar para poder carimbar o papel. Não tinha nada demais. É burocracia, cara. A gente tem muito que evoluir. Eu acabei de conversar com um cara, vou até citar ele aqui. Ele infelizmente não está nos assistindo, mas eu não poderia deixar de citá-lo, que é o Marcelo Borges. Ele é diretor da Terral. Conheço. E conhece, né, o Marcelo? Conheço. Ele fez um trabalho muito bacana, cara, na ADM. Conversei com ele tem nem 30 minutos sobre um outro negócio. E ele fez um trabalho muito bacana junto à ADM. Ele conseguiu uma aprovação de projeto em Goiânia, num tempo recorde, que, salvo engano, ele conseguiu aprovar um projeto em 28 dias e virou um case nacional. Mas como eu rodo muito, cara, 28 dias, cara, assim, é um case, né? Com tudo digitalizado, processos digitalizados, teve consultoria externa, acho que da Fundação Dom Cabral, não tenho certeza, mas virou um case. Eu não sei exatamente como está funcionando em Goiânia, até se alguém aqui é incorporador na nossa audiência e quiser contribuir com o tema. Eu não sei quanto tempo está levando em Goiânia para aprovação de um projeto, mas eu falo por Florianópolis, que infelizmente, a gente vive lá uma burocracia gigantesca. Em Florianópolis, por exemplo, pode levar até 2 anos para aprovar um projeto. Já nas cidades da região metropolitana, essa velocidade ela é muito maior. Então, os incorporadores estão migrando para a região metropolitana, né, pela celeridade, pela agilidade, porque está inviável no momento lançar ou desenvolver empreendimento em Florianópolis, e quem perde é o município, né? Quem perde é geração de emprego, renda que o município poderia ter.
Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o poder público é o maior, vamos dizer assim, é o nosso maior desafio. Essa questão da velocidade de vendas, por que que ela importa muito? Eu estou pensando em interessados, quem são os stakeholders, os principais interessados nisso. A gente tem as próprias incorporadoras que estão interessadas em, né, lançar, as construtoras que estão interessadas em pegar o contrato, as pessoas que desejam de repente casar, formar família, ou que já estão se separando e, né, estão querendo aí, vamos dizer, mudar os ares, mudar de cidade. Tem os pequenos empreiteiros que vão se aproveitar dessas obras em andamento para assumir pequenas etapas dessa obra. Assim, tem os industriais que fabricam perfis de alumínio, perfis estruturais, material de construção. Então, existe uma série de stakeholders, né, pessoas interessadas nesses lançamentos. E, desculpa, eu como construção, eu acabava vivendo na ponta da corda. Então, geralmente era assim, aqui está previsto para a gente chegar ao terceiro pavimento. A gente está no térreo, não. Esse mês a gente vai avançar 4 lajes. De repente vinha alguém lá dizendo, não, freia, 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 porque não foi do jeito que a gente queria, dá uma freada aí. Vai chegar até o segundo porque a grana não dá. Pode acontecer dessa forma, mas infelizmente pode acontecer também de ter obra cancelada, quando aquela velocidade de vendas não era o esperado, quando vê que o produto de repente não era aquilo e às vezes você estava com tudo preparado, até com o terreno preparado, o stand e tudo, depois de 2, 3 meses a venda foi pífia e é melhor encerrar por aqui. Exato. Essa colocação é muito interessante a gente fazer uma seguinte análise. Como eu tenho um relacionamento com várias incorporadoras, cada incorporador tem um modelo de atuação, né? E eu tenho uma visão que é minha, de negócios, mas muitos incorporadores que eu já me relacionei têm visões diferentes e cada um defende seu ponto de vista. A minha visão é o seguinte, eu lanço o empreendimento para início de obra depois de 6 meses. É a visão que eu tenho de melhor fluxo, rentabilidade do negócio, melhor performance financeira do produto. Já tem incorporadores que têm uma visão diferente. Eles iniciam a obra para depois lançar, colocar à venda no mercado. Vejo muito isso. A defesa, mesmo que você trabalhe com capital próprio, na minha opinião, essa é a minha visão e eu sempre defendo isso, mas claro, cada incorporador tem seu jeito de trabalhar e tá tudo certo, né? Tem incorporadores que eu já prestei consultoria que tem lá 40 anos de mercado, uma empresa com faturamento aí de lançamentos aí de mais de 150 milhões por ano e tem essa estratégia, essa cultura de iniciar uma obra para depois lançar. E a defesa dele, ele acredita que agrega mais valor ao produto estando em construção do que vender na planta. Minha visão não, minha visão é que o fluxo de caixa da obra tem uma melhor performance se eu lanço, depois de 6 meses eu inicio a construção, né, dentro do meu cronograma. Quando eu tenho essa situação, que é a situação que eu defendo, numa situação como essa que você relatou e que acontece, eu tenho ainda a possibilidade de cancelar o meu lançamento, né? Do seguinte sentido, eu fiz o lançamento, infelizmente eu tive um resultado pífio, um resultado que não foi o planejado, eu recolho tudo e vou repensar o meu projeto, inclusive meu produto em si, né? Vou refazer uma estratégia, o meu produto, repensado e colocá-lo novamente no mercado. Se eu já iniciei a obra, se eu estou lá na 4ª, 5ª laje, aí eu coloco a mercado, se tiver alguma coisa dada errado, acabou. Eu não tenho mais como ajustar um projeto que já está na 5ª laje. Né? Eu posso até melhorar uma coisa ou outra, fazer modificações, incluir um item de lazer, reaprovar o projeto, mas a estrutura, a planta fica muito complicado de eu mexer, de trabalhar. Então, estrategicamente, eu tenho essa defesa desse ponto de vista. E isso acontece muito. Quando eu vou comprar um terreno, eu faço uma análise de viabilidade econômico-financeira. E quando eu vou lançar, eu faço novamente essa análise.
Nessa análise de viabilidade econômico-financeira, eu vou imputar os dados do empreendimento. Então, eu coloco toda a projeção de receita ao longo do tempo e toda a projeção de despesa. E aí eu tenho que mais ou menos, vamos supor que o custo de obra fica em torno ali de 45% do meu VGV, né? 45% a 55% do meu VGV. Vamos supor que o custo do terreno ficou ali em 20%. Depois vem tributos, despesas comerciais, despesas de marketing, despesas de incorporação, que são todo o processo de aprovação, enfim. Eu vou colocando todas essas informações de despesa e eu preciso fazer um planejamento de receita. Como é que eu faço um planejamento de receita? Fazendo um planejamento de vendas. Então, eu considero um cenário normalmente para fins de viabilidade conservador, ou seja, eu maximizo as minhas despesas e minimizo as minhas receitas, para que dentro desse cenário conservador eu consiga fazer uma projeção saudável. E quais os indicadores que essa análise de viabilidade econômico-financeira ela me entrega? Ela me entrega os indicadores como taxa interna de retorno, valor presente líquido, exposição máxima, ou seja, qual que é a minha máxima exposição de caixa. Se eu tenho financiamento na produção, é uma variável. Se eu não tenho, se eu estou trabalhando com capital próprio, é uma outra variável. Se eu tenho sócios no projeto, é uma variável. Se eu vou comprar o terreno em dinheiro, tem a variável não só do valor, mas do período de desembolso, né? E por isso, um planejamento muito bem feito, um cronograma muito bem feito, de aquisição de terreno, considerando todas as despesas no cronograma físico-financeiro, ele é importante. Essa análise de viabilidade ela vai me dar também um período de payback, em quanto tempo eu vou ter o retorno do meu capital investido. Se eu tenho só né, dos desembolsos e das receitas que eu tenho durante o período de desenvolvimento do produto. Então, esses indicadores, eles estão muito ligados. Então, eles estão ligados a o quanto eu vou gastar, o quanto eu vou faturar e quando isso vai acontecer, que é o mais importante, que é o cronograma. Então, o planejamento de vendas, ele tem que estar muito alinhado com o meu cronograma físico financeiro da obra. E aí eu falo, é por isso que eu te falei no início que não adianta eu fazer um planejamento de vendas global da incorporadora. Porque cada produto é uma realidade, está num tempo e tem um custo. Eu tenho que fazer um planejamento pontual, empreendimento a empreendimento. E quando eu faço esse planejamento... Pode falar. Desculpa. É porque estava falhando aqui. Ah, tá. Então, quando eu faço este planejamento da forma correta, como ele deve acontecer, eu consigo conversar com o meu financeiro da incorporadora, porque ele precisa saber quanto que ele precisa ter em caixa mês a mês. E para saber quanto ele precisa ter em caixa mês a mês, eu preciso de projetar as minhas vendas. Porque a cada venda que eu faço, eu recebo lá uma parcela de entrada, eu começo a receber as mensais, considerando uma taxa de inadimplência, uma possível taxa de inadimplência, de acordo com o histórico da incorporadora, e assim por diante. Se o comercial da incorporadora não estiver muito alinhado com a engenharia e com o financeiro, eu posso achar que eu estou tendo lucro e eu estou tendo prejuízo, porque se eu deixar dinheiro parado na conta corrente, esse dinheiro poderia estar numa aplicação, né? Rendendo alguma coisa. Então, vamos supor, eu vou construir vamos pegar um exemplo básico, vamos pegar o consumidor final, vai construir uma casa, ele fez um orçamento, vai custar 350 mil, o custo de obra dele. Ele não vai pegar 350 mil da aplicação dele e colocar na conta corrente se ele vai gastar isso em 6 meses. Né? Exato. Ele vai fazer um planejamento financeiro de transferência de aplicação para a conta corrente de acordo com o cronograma físico-financeiro. E numa realidade de uma incorporadora, qualquer que seja o tamanho do empreendimento, funciona da mesma forma. A incorporadora ela tem um caixa dela e ela vai transferindo dinheiro para a conta corrente
à medida que for tendo o cronograma físico-financeiro. E o comercial, ele possui uma informação extremamente importante. Porque eu, como comercial, se eu falo para a incorporadora que eu vou vender 15 unidades nos próximos 3 meses, 15 unidades por mês, ou seja, eu vou vender 45 unidades nos próximos 3 meses, e eu entrego de venda 5 unidades, eu estou deixando um gap no faturamento, no fluxo de caixa, e a obra foi planejada levando em consideração essa receita que vai entrar. Então, essas áreas, elas precisam andar muito alinhadas o tempo inteiro. É imprescindível. E o que a gente faz é justamente isso, Caio, é mostrar e ensinar o incorporador a como fazer um planejamento de vendas real. Porque o planejamento de vendas para o financeiro e para a engenharia é o cenário conservador. O planejamento de vendas para minha força de vendas é o outro, é um cenário agressivo. Eu coloco uma meta mais agressiva, porque eu sei que eu posso alcançar, né? E aí tudo que vier a mais é lucro, vamos chamar assim. E no indicador que eu considero o mais importante, que é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno nada mais é do que a rentabilidade, a referência que eu vou ter de rentabilidade do meu empreendimento comparado com qualquer tipo de aplicação financeira, para saber se vale o risco, né? Eu, como incorporador, se eu tenho 10 milhões de reais em caixa, vale mais a pena eu fazer aplicações em produtos financeiros ou colocar isso no setor produtivo? Com certeza que vale mais a pena colocar no setor produtivo. Está atrelado ao risco-retorno. Então, essas análises que a gente tem que fazer. E na consultoria que a gente faz, a gente leva em consideração tudo isso. É ensinar, Caio, é ensinar o incorporador a fazer o planejamento de fato coerente, levando em consideração indicadores de mercado, de produto, histórico e tudo. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu acho que é importante esse assunto. Eu só contextualizando, eu fiz um planejamento anual de uma incorporadora no ano de 2019 e nós fizemos o seguinte, o que nós fizemos? Foi para o ano de 2019, nós levamos em consideração o resultado de vendas que ela teve em 2017, em 2018, nós excluímos as vendas de lançamento, porque as vendas de lançamento é ponto fora da curva, você tem que analisar o lançamento de forma específica, tem que analisar o lançamento de forma específica, porque ele pode dar curva. E em cima desse histórico, eu fiz uma análise do seguinte, quanto o mercado vai crescer esse ano e o quanto eu tenho que estipular como projeção de vendas para crescimento esse ano, né? E aí é claro, né? A gente entra num processo de negociação com o incorporador, que a gente apresenta o cenário real e ele quer o cenário emocional, né? Ele quer vender otimista demais. Otimista demais. Só que se eu for otimista demais, eu não posso levar isso em consideração quando eu vou analisar fluxo de caixa da empresa e quando eu vou analisar cronograma físico-financeiro de obra. Então, enfim, a gente tem que fazer um malabarismo nesse sentido para entregar de fato a realidade, né? O cenário real. Quando você falou aí desse equilíbrio, esse bate-bola do comercial, incorporação, construção, tem uma coisa, tem um prejuízo aí que ele não é mensurável, que é credibilidade. Quando você começa, quando não se tem esse planejamento bem feito, quando esse bate-bola com a construção não é bem feita, e você simplesmente manda a construção dar uma freada, não, diminui porque não dá certo, espera mais um pouco, depois arrocha, falta 6 meses para entregar. Isso não funciona assim, algumas coisas tem demanda de duração, especialmente na construção. A cura do concreto, o escoramento, o rescoramento, são demandas por duração. E não adianta você colocar 1.000 pessoas trabalhando, porque isso não vai mudar o prazo de entrega. Né? Eu tenho uma brincadeira que a gente faz, não, quando alguém me falava assim, não, coloque aí mais umas 20 pessoas que dá certo. Eu falo, olha, sendo até um pouco assim, vamos dizer, um comentário, olha, se 9 mulheres engravidarem, elas não vão ter um bebê em 1 mês. É uma demanda por duração, precisa de 9 meses.
o score, o rescoramento, a questão das fases de alvenaria, fases de obra, de testes, de proteção, né, e vai impermeabilizar até a parte de teste, aí você tem que esperar 48, 72 horas testar para ver se está estanque, se não tiver, se tiver beleza, drena, se não tiver, retira e faz de novo. Perfeito, mas você não vai conseguir acelerar o tempo de pega de um concreto, né, por exemplo, né? Você pode ter até aditivos que aceleram, mas você não vai acelerar o tempo de pega, ou seja, todo esse cronograma, ele tem que ser muito bem planejado e levando em consideração todas essas variáveis, né? Exatamente. Aí vem a questão do maior bem, que esse bem intangível de qualquer empresa, credibilidade. Como é que Exato. fica a credibilidade de uma empresa que não consegue entregar no prazo, ou que cancela no meio do caminho? Acontece, mas a credibilidade fica arranhada. Exato. E, Caio, eu vou te falar, e no comercial isso acontece da mesma forma, né? Eu poderia muito bem captar incorporadores para fazer lançamento, coordenação de vendas, que é o nosso negócio, prometendo uma realidade que de fato não vai acontecer, né? O incorporador ele quer sim vender 100% do empreendimento, bom, nem todos, tá? Também existe uma outra metodologia para isso, mas se o incorporador falar que quer vender 100% do empreendimento na primeira semana e eu enxerguei que não é viável, por qualquer que sejam os motivos e fatores, eu tenho que jogar muito aberto e real com esse incorporador. Porque que adianta eu pegar um lançamento com a promessa de ter um resultado de vendas que é impossível de ser alcançado e lá na frente causar uma 100% na primeira semana? Existe, não existe. A gente tem uma metodologia que pode acontecer isso, né? Na verdade, a gente já teve lançamento que vendeu 100% em 3 horas. Isso é possível. E aí é claro que existe todo um trabalho de represamento, de planejamento, represamento para que isso aconteça. Isso está me lembrando das claras de 2006, 2007, 2008. Qualquer coisa que você lançava vendia na semana de lançamento. E era fila nos estandes, né? Naquela época, você lembra muito bem. Então, assim, estava marcado para a abertura do stand no dia D, às 8 horas da manhã, às 5 horas da manhã tinha gente chegando. Eu já fiz lançamento de ter gente dormindo na fila de um dia para o outro. Nossa, cara. Naquele tempo, é uma loucura. Bons tempos, né? E, bom, exatamente. Eu brinco que a gente não vendia, nós sofríamos compra, né? O papel era invertido, você não tinha que se esforçar para vender. A demanda era tão grande e as condições do mercado eram tão favoráveis que não. Mas aquilo também, Caio, não era saudável, tá? Aquilo não era saudável. Eu acho que é um equilíbrio, né? É importante que seja. Claro que quando você monta uma estratégia de lançamento, com o objetivo de entregar um resultado de vendas, de vender 100% em uma semana, como a gente falou, ou em algumas horas, isso é tudo pensado, é estratégia, é uma demanda reprimida, é um represamento muito bem feito, são equipes de venda muito bem treinadas, é um produto que está muito redondo. Isso acontece, perfeito, pode acontecer. Exato. Em Uberlândia, há umas 3 semanas atrás, a gente até gravou um conteúdo no empreendimento dele, e ele falou o contrário. Ele falou assim, Juliano, eu não quero vender tudo no lançamento. Pelo contrário, minha velocidade de vendas é 20% a 30% na abertura, depois eu quero ter uma manutenção de vendas. Meu objetivo é entregar a obra com 100% vendido. Ponto. Por quê? Porque a estratégia dele é de venda continuada. O que significa isso? É um incorporador, um urbanizador, na verdade, inclusive que lançou 3 empreendimentos em parceria com a FGR de Goiânia, apesar de ser lá em Uberlândia. E aí depois ele lançou um empreendimento próprio dele. Ele tem um terreno gigantesco, né, na região sul de Uberlândia. Então, ele já lançou 3, está no 4º empreendimento e ele tem terreno para lançar mais uns 10 lançamentos. Uau. Então, ele tem que tomar um terreno muito grande, uma grande fazenda. Tem que fasear, né, para não saturar o mercado. E outra, ele não adianta ter uma explosão de venda, e é na concepção dele, é uma venda muito na emoção, e que lá na frente vai virar um distrato, né? Ou vai virar uma taxa de inadimplência alta. Então ele tem todo um critério
É engraçado que, assim, você fala assim, cara, você quer vender 100% no lançamento? Não, não quero. Pelo amor de Deus, não me traga essa proposta porque não é o meu modelo de trabalho. E a gente acaba adaptando ao modelo da cultura empresarial de cada incorporador. Mas pensa ele um lançamento lá de 276 lotes no condomínio fechado, que existe toda uma obra de infraestrutura, de pavimentação, muros, guarita, galeria de água pluvial, rede elétrica. Ele tem todo um planejamento de obra que, ele, pela legislação local, ele tem que entregar em 24 meses essa obra depois do lançamento. Se ele faz um planejamento de 24 meses, ele desenha um fluxo de obra e um fluxo de venda dentro desse período. Imagina se ele entregar o empreendimento com 10% vendido. Vamos pensar num cenário terrível, né? O quanto aquilo que poderia trazer uma rentabilidade excelente, que no planejamento trazia, virou um grande mico e trouxe, na verdade, um prejuízo. Porque não adianta também você, o incorporador às vezes fala assim, não, tá tudo certo. Eu tenho várias histórias de incorporadores que eu vou escrever um livro, tá, daqui a pouco, sobre isso. Por favor, por favor. Vou contar esses casos, porque assim, tem incorporador que eu já atendi que tem, lógico que eu não vou abrir o nome aqui por uma questão de ética profissional, mas que tem 400 milhões de reais em estoque. Isso sim, é quase meio bilhão estoque pronto. E aí a visão dele, pelo menos é o que ele passa, é o seguinte, cara, é tudo meu, sabe? Assim, é meu patrimônio. Só que é preciso considerar que o imóvel, quando ele está pronto e ele não está habitado, ele não tem uso. Desculpa que o microfone meu aqui não está encaixando direito. A orelha é grande demais, né? Na verdade, foi depois muito jiu-jitsu comeu a orelha. Muito judô, jiu-jitsu comeu a orelha, né? Basicamente. Ele fala assim, cara, é patrimônio. Mas não é patrimônio, cara, porque estoque pronto é despesa de IPTU, é despesa de condomínio e a própria depreciação. Deixa um imóvel fechado durante um ano, cara, e volta lá para você ver o estado que ele está, sem uso. Então, vão aparecer várias situações desagradáveis que vai precisar de uma reforma, né? Exato. E esse produto fechado, esse imóvel fechado, ao longo do tempo ele vai ficando desatualizado no mercado. Então, você vai tendo uma dificuldade cada vez maior de ter liquidez no imóvel, né? Então, assim, é mais uma variável que precisa ser considerada. E eu não sei se hoje tem esse cuidado, mas quando a gente faz um planejamento de vendas, inclusive, a gente precisa considerar as despesas que esse imóvel vai ter depois de entregue, né? A depreciação que ele vai ter e a liquidez que ele vai ter. Porque o que adianta eu não aplicar num cenário, tomar a atitude de ter uma estratégia de venda, onde eu vou resolver a vida do meu empreendimento, pelo menos até a entrega, e deixar lá 50% dessas unidades em estoque, se depois, além de todos esses custos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de ter liquidez nesses empreendimentos. Talvez se eu tivesse feito uma estratégia diferente e ter diminuído um pouco a minha margem lá no período de construção, eu não teria essa perda no pós-obra. Enfim, são variáveis infinitas que a gente precisa avaliar. A Érica Tanuri deixou aqui, qual um perfil para o imóvel tipo apartamento para o mercado atual pós-corona? É uma pergunta até bem ampla, né? E o Pedro Larocque, o que mudará na concepção arquitetônica dos futuros empreendimentos em face da nova realidade trazida pelo confinamento e suas repercussões, inclusive em relação ao trabalho? A gente estava falando até disso agora há pouco, né? A questão do home office, deixar aquele espaço exclusivo para trabalho dentro de casa, que em alguns empreendimentos existiam, mas que na verdade virava uma sala de TV, uma brinquedoteca, um quarto de visitas, né? E que agora que realmente as pessoas estão precisando de um espaço exclusivo para trabalhar, para fazer suas reuniões, teleconferências, esse espaço não existe mais. Exato. É engraçado, Caio, que essa pergunta ela é muito interessante, porque isso é uma discussão que é um assunto que está sendo extremamente discutido, né? Quando a gente fala de tendências.
Então, o ponto-chave é uma pergunta ampla, mas o que a gente precisa avaliar é o seguinte, é o comportamento do consumidor. Sempre. Quando eu vou falar em desenvolvimento imobiliário, em estratégia comercial, marketing, eu preciso avaliar o quê? O comportamento do consumidor. E o E comportamento do esse consumidor ele é comportamento é muito orgânico, ele vai mudando. ele é super orgânico, ele é dinâmico, ele vai mudando dia após dia. E a realidade que nós tínhamos há 4 meses atrás não é mais a mesma. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Vamos lá. Eu até falei isso ontem na live que eu fiz ontem com a Vitacom. Eu nunca havia feito compras por delivery, tá? Para mim, eu sabia que existia, que já tinha algumas redes de supermercados que trabalhavam com delivery, mas eu nunca não vi necessidade, porque para mim sempre foi um hábito voltar do trabalho, passar num empório, no mercado, comprar alguma coisa e levar para casa. E de repente, cara, a situação da pandemia, eu falei, cara, eu fui obrigado a experimentar esse novo modelo de compra, né? E o engraçado é que eu gostei, cara. Eu gostei. Então, assim, eu nunca tinha experimentado. Eu enxergo que existe a possibilidade hoje, que é muito mais simples do que eu imaginava, né? E que realmente a compra chega mais rápido, eu não perco tempo, eu já posso comprar no meu trabalho, quando eu chegar em casa ele vai estar sendo entregue, enfim. Então, uma resposta hoje em dia, quais empreendimentos estão preparados para receber essa compra, né? Se eu não estiver em casa, né? Porque eu poderia muito bem ligar do meu trabalho ou entrar no aplicativo, fazer as minhas compras, pedir para entregar, e na hora que entregasse eu não cheguei em casa ainda. Quantos empreendimentos hoje estão preparados para receber compra delivery, né? Uhum. Uma outra situação, fugindo um pouco do home office, que é o que está todo mundo falando, mas também trazendo essa realidade de essa inter-relação entre vida pessoal e trabalho, vida familiar e trabalho, né? Eu tenho uma situação particular. Hoje eu trabalho muito, eu viajo muito a trabalho, então eu estou muito fora de casa. Mas quando eu estou em casa, eu tenho um bebê em casa, né? E num período de pandemia que a gente está vivendo, eu não tenho hoje condições, ele não está indo para o berçário, né? E a gente também tem uma certa restrição de ter babá pelo fato do convívio social, né? Da Exato. circulação, né? Então, é difícil conciliar. Então, para mim, o home office, ele não se aplica muito. É mais fácil eu entrar num acordo com a minha parceira, um dia você trabalha, outro dia eu trabalho, e assim a gente vai revezando, né? Do que efetivamente ter aquela convivência, por quê? Porque não é produtivo. É maravilhoso, é gostoso, porque você está em contato com o seu filho, você está brincando, mas você não está tendo um dia produtivo de trabalho. Uhum. E aí tem uma outra situação, falando de projeto, de tendência, por exemplo, onde você pode ter aí indo para um outro aspecto. Quando você já tem uma família onde os filhos já estão um pouco maiores, você pode criar um espaço de home office que não necessariamente ele tem que ser 100% isolado. Então, você já imaginou uma sala com o living, onde você tem a televisão, você tem uma grande sala de estar, e ali atrás você já tem um home office onde você está trabalhando, convivendo com a sua família, assistindo uma TV e Você está ali interconectado, ligado em todo tudo. você está ligado em tudo e você está ampliando o seu convívio familiar. Então, esse é mais uma tendência, talvez, né? Que passa a ser a realidade daqui a pouco. Uma outra situação é a questão pode, uma outra Não, situação é a desculpa, questão pode, é porque faltam 4 minutos. outra situação é a questão das academias, né? Acho que nunca se vendeu tanto hoje aplicativos para exercícios físicos em casa. As academias estão fechadas, em sua grande maioria. Qual o espaço disponível na sua casa para isso, né? A varanda, então de repente a varanda vai ter que ter uma amplitude maior, onde você vai vender essa possibilidade, ou é uma casa que é totalmente adaptada, né? E aí vamos falar só para finalizar, porque esse assunto é muito bacana, a gente poderia passar várias lives falando,
Mas um outro cenário é o comportamento do consumidor que já estava existindo nessa nova geração, que vem, né, geração Z, né, que as pessoas falam que a experiência vale muito mais do que a posse. As pessoas não estão tão preocupadas com a posse em si do imóvel, mas sim com a experiência. E aí você entra num nicho de mercado gigantesco, bilionário, que é o mercado voltado para investimentos, né? Para investidores que compram para rendimento de locação. E as pessoas estão nessa vida muito dinâmica. Pô. Cara, eu já morei em Goiânia, São Paulo, Floripa, Brasília. Então, assim, essas cidades todas, se eu for comprar um apartamento, então, primeiro não tem caixa para isso, mas se eu fosse comprar, eu estaria né, comprando e vendendo. Então, não é meu objetivo, eu sempre alugo. Para mim é muito mais vantajoso. Enfim, cara, assim, é um assunto muito gostoso de se tratar. Se de repente a gente pode marcar uma próxima live para aprofundar um pouco mais. Então, só para complementar, porque agora faltam 3 minutos. A diferença de, por exemplo, você que é grande, né, você porra, é uma referência nacional na área de incorporação, para a gente, que a gente é pequenininho, a nossa pesquisa de mercado ela é basicamente baseada nos nossos parceiros corretores. Né? Ainda bem, nós temos uma equipe muito boa de corretores, nossos parceiros. Telefonema aqui. E eles trouxeram para a gente um negócio interessante. Falou, olha, estão procurando demais suíte no térreo. A gente faz sobrados, né? Estão procurando suíte no térreo. Aí, Olha. E aí, vocês vão fazer? Aí a gente resolveu fazer da forma. Tá bom, suíte no térreo. Você acredita que em um prazo de, eu acho que um mês, 2 casas foram vendidas dessa forma, não deu nem tempo de anunciar no outdoor. Saiu o registro de incorporação no cartório, vendeu já uma casa. Depois de 3, 4 semanas, vendeu a outra. Não deu nem tempo de fazer o contrato de outdoor. Ô, Caio, mas só para finalizar, independente do tamanho, o corretor e a imobiliária é uma fonte riquíssima de informação. Eu faço questão de visitar estantes e estar em contato com todos esses profissionais, porque é lá que eu tenho grandes insights de vendas e grandes insights de estratégias. E talvez isso aconteça porque também é uma tendência de ter pessoas mais idosas que não querem subir escada, então já pensam no futuro de ter uma suíte no térreo, sem necessariamente ter que ficar subindo e descendo escada. Mas enfim, legal. Bom, essa visão. Eu agradeço demais a sua presença, você enriqueceu muito essa nossa conversa, né, sobre incorporação, construção, oportunidades de mercado, essa coisa orgânica da necessidade do cliente estar mudando de tempos em tempos, ainda mais agora com pandemia, esse comportamento variável, enfim, a gente tem que se adaptar. Eu também estou atrás de serviço, então eu preciso atender esse público, o que eles querem. Claro. Eu agradeço muito a sua presença. Caio, eu agradeço mais uma vez, foi um prazer imenso, principalmente pela nossa relação de amizade, né, e pelo quanto você é um profissional competente no mercado e o que você entrega. Então é sempre bom a gente estar junto nesse mastermind aí, com pessoas referência no mercado e crescendo e evoluindo. Tá? Eu agradeço de coração pela participação. Obrigado. Então é isso aí, qualquer hora a gente tem que marcar uma próxima, valeu? Vamos sim. Eu estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.